Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Conhecendo o Caminho. Aqui é Juliano. Hoje para a gravação de mais um vídeo, né? E eu diria que é um dos vídeos mais importantes que eu vou estar fazendo aqui no canal, né? Não é um estudo longo, tá? É um vídeo rápido, porém de muita importância e relevância. Amém? Irmãos, vocês sabem, né, que nós temos ao longo da história duas alianças, né, com Deus. A primeira aliança, Deus ele fez primeiramente, Deus ele faz a promessa a Abraão, né? Ele escolhe Abraão, chama Abraão e ele faz as promessas, né, para a descendência de Abraão. Essas promessas estão ligadas resumidamente com a ressurreição, né, com a restauração desse mundo pecaminoso, desse mundo corrompido. E a descendência na carne de Abraão, Isaac e Israel, você vê que lá em Êxodo, Deus ele faz um casamento com o povo no Monte Sinai. E esse casamento, a primeira aliança é a aliança da lei, né? E nós vemos então depois, né, todo o desenrolar da história. Você vai ver lá no profeta Jeremias, no capítulo 31, a partir do verso 31, você vai ver uma promessa do próprio Deus de que uma nova aliança viria, né? Uma aliança, né, muito mais, vamos dizer assim, uma aliança perfeita, uma aliança, porque você vê que Paulo vai dizer que a lei ela foi um aio até Cristo, né? Por quê? Porque o povo, quando saiu do deserto, eles estavam crus, vamos dizer assim. Eles não tinham leis, né? Não tinha essa lei. Eles eram acostumados com a cultura egípcia, né? E então Deus ele precisou fazer essa aliança da lei para que depois, quando viesse a Cristo, quando ele enviasse o seu Filho, né, essa lei fosse através do Espírito, pela fé, né, colocada na nossa consciência, no nosso coração, porque você vai ver em Jeremias 31, dizendo que a promessa de Deus, né, na profecia, lá que Deus ele coloca para Jeremias falar, né, escrever, que Deus faria uma nova aliança, onde essa aliança ele colocaria as suas leis no interior do homem, no coração e na mente. Amém? Através do que? Através do Espírito, né? Através do Espírito Santo, né? Então essa nova aliança ela veio através de Cristo. O Filho de Deus desceu do céu, se fez carne, se fez Cordeiro de Deus para derramar o seu sangue, e esse sangue para fazer remissão aos pecados daqueles que creem e daqueles que se convertem ao Evangelho do Reino de Deus. Amém? Só que, irmãos, imaginem um povo há milênios acostumado com uma aliança, que era a aliança da lei. Quando vem a nova aliança, tem um tempo chamado transição das alianças. Que época é essa transição das alianças? É exatamente a época quando os apóstolos, no livro de Atos, começam a pregar a palavra, né? Porque muitos ainda creram em Cristo, em Yeshua, né? Cristo, Jesus, mas como eles tinham costume, né, desde sempre, das obras da lei, da aliança da lei, para eles entenderem a nova aliança não seria tão fácil. Tanto é hoje, se você pensar hoje, quem não medita na palavra de Deus pratica obras da lei ainda, né? Ou mistura obras da lei com a graça de Cristo, né? Então, imagine naquela época para a transição das alianças, da primeira aliança para a segunda, né? Na primeira aliança da lei, a segunda aliança através do sangue do Filho de Deus.
de Cristo, né? Então o que acontece? Eu vou ler aqui para vocês Atos no capítulo 15. E vocês vão observar que é um dos capítulos mais importantes, eu acredito, da Escritura. Por quê? Porque exatamente aqui tem uma reunião dos apóstolos e de outros discípulos ali, que eles vão fazer uma reunião para decidir como os gentios deveriam proceder, né? Nessa nova aliança com Cristo. Porque antes da aliança de Cristo, os gentios estavam perdidos. A única chance que eles teriam era se converter à primeira aliança, entrar para Israel, vamos dizer assim, e eles teriam que circuncidar, né, na carne, e praticar todas as leis, guardar as festas, guardar o sábado, dízimo das colheitas, sacrifício de animais, toda aquela coisa que nós vemos na primeira aliança. Então eles eram obrigados, para ter a salvação, eles deveriam entrar na primeira aliança, porque nós tínhamos a primeira aliança, não tínhamos a segunda. Mas na segunda aliança, os gentios são resgatados através do Filho de Deus, que é uma aliança não só para os judeus, mas uma aliança para os gentios, né? Como você vai ver em Romanos 1, Paulo dizendo que sobre o poder do evangelho da salvação, tanto para o judeu e do grego, né? O grego representando todas as nações dos gentios, naquela frase ali. Então nós vemos que tem uma transição das alianças, e eu vou ler para vocês aqui, que é muito interessante, e eu quero que vocês atentem aqui para essa palavra, tá bem? Para a gente entender sobre essa questão da transição das alianças. Atos capítulo 15. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vocês não circuncidarem conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então tinha judeus que criam em Cristo, né? Mas eles estavam ensinando que os gentios ainda tinham que se circuncidar e guardar as obras da lei, né? E aí o que acontece? Porque senão eles não iam se salvar. Esse era o pensamento, né? E não é de se julgar isso. Por quê? Porque o povo está acostumado, aquele povo que cumpria, entendia a lei, que sabia ler e escrever e temia Deus e queria guardar a lei, guardar as obras da lei, cumprir as obras da lei. É normal o povo, de um dia para o outro mudar essa questão. Não vai mudar, né? Por isso tem o tempo da transição. Então por isso que vai ter essa reunião. Veja só, tendo tido Paulo e Barnabé, veja só, como diz ali, eles falaram: conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Ou seja, eles mandando circuncidar e cumprir as obras da lei. Senão não teria salvação mesmo crendo em Cristo. Aí olha só, tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão, ou não foi pequena discussão, foi uma discussão grande, e contenda contra eles, Paulo e Barnabé, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, e aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, Paulo e Barnabé tiveram uma contenda, tiveram discussões sobre essas questões no Evangelho. Se deveria ou não cumprir as obras da lei mesmo na nova aliança. Teve essa discussão, e é algo normal. Para quem estava acostumado na primeira aliança, sair totalmente daquele sistema para a nova aliança em Cristo, do nada, não é fácil, né? Então, teve essa contenda. Aí vai dizer assim, eles sendo acompanhados pela igreja, você vê que teve essa reunião então, né? Paulo e Barnabé subiram a Jerusalém, aos apóstolos, e tinham mais os anciãos, né? Sobre aquela questão. E eles sendo acompanhados pela igreja, né? Passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. Aí está falando do contexto dos capítulos anteriores, onde Paulo e Barnabé, Silas, etc., converteram vários gentios, né, com o evangelho. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, veja bem, alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido em Cristo, né,
se levantaram, dizendo que era necessário circuncidá-los, os gentios, e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então você vê aqui exatamente alguns da seita dos fariseus que, acostumados totalmente na primeira aliança, né, não achavam justo os gentios não guardarem, não cumprirem as obras da lei, né? Cumprir festas, guardar sábado, dízimo das colheitas, e toda aquela coisa, né? Sacrifício de animais, etc. Então, os da seita dos fariseus se levantaram dizendo que era necessário circuncisão, né? Circuncidar e cumprir as obras da lei. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. No verso 7, e havendo grande contenda, né, teve uma discussão para todo mundo chegar a um consenso. Levantou-se Pedro, olha só, e disse-lhe, com certeza, né, como diz aqui, né, aqui os apóstolos eles estavam cheios do Espírito, porque recém tinha tido Pentecostes, eles estavam com a unção muito grande, né, não como hoje a unção da igreja está baixa, né, esperando o início do ministério das duas testemunhas, quando vai se cumprir aquela profecia completa, por completo, lá em Joel, que fala que Deus vai derramar seu Espírito. Ele derramou primeiramente no Pentecostes, né? Então, como se fosse uma menorá, né? O Espírito Santo ele encheu a igreja, então a unção estava muito maior que hoje. Só que você vê lá na lei que quando o sacerdote ele enchia a menorá, com o passar das horas ia baixando o azeite, né? E depois no outro dia ele tinha que repor azeite de novo. Então, da mesma forma, assim, para se cumprir aquela profecia que está lá em Joel, quando for iniciar o ministério das duas testemunhas, antes antes dos últimos acontecimentos, antes da vinda de Cristo, ali, da marca da besta, toda aquela coisa, o Espírito Santo ele vai então derramar vai encher a igreja, né? Como se fosse a menorá. Então vai ter essa dupla porção, vamos dizer assim, de Espírito, onde as duas testemunhas vão ter poder para trancar a chuva, fazer sinais e etc, né? Então você vê que aqui eles estavam cheios do Espírito, de unção. Você vê que Pedro ele não vai falar por ele vai dizer pelo Espírito, né? Espírito Santo. Então ele vai dizer o seguinte: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, é importante isso, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, e assim como também a nós. Aqui ele está citando o que aconteceu ali em Atos 10, né, Atos 2, né, que o Espírito Santo foi derramado primeiro para os apóstolos, né, e para os judeus ali, que creram. Depois, em Cristo, né, depois ali em Atos 10, você vai ver o Espírito Santo sendo derramado nos gentios ali, quando Pedro ele vai lá naquele local falar com os gentios. O Espírito Santo, quando Pedro está pregando o evangelho, o Espírito Santo então batiza, né, aqueles gentios. Então ele cita isso. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, né, os judeus e os gentios, purificando seu coração pela fé, falando dos gentios, né, purificando seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Olha a pergunta de Pedro. Aí, aqui mata a charada. Pedro vai dizer o seguinte, né? Que é um dos pilares da nova aliança. Verso 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Pedro já está matando a charada, que não é pelas obras da lei que se é salvo na nova aliança, mas é pela fé em Cristo, na expiação de Cristo Jesus e na aceitação de que Cristo é o nosso Messias, é o nosso mediador, é o nosso Salvador. Amém? E que nós devemos, então, sermos imitadores de Cristo,
né? Na santidade, no temor, enfim, né? Crer no Evangelho e viver pelo Evangelho. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também, né? Na Nova Aliança, Paulo vai dizer lá em Efésios, né, que pela graça sois salvos, né, mediante a fé, não pelas obras da lei, para que ninguém se vanglorie, né? Paulo vai dizer isso. Por quê? Porque na Nova Aliança, a aliança já está dizendo graça. Por quê? Porque Deus ele enviou seu Filho para derramar seu sangue, para aquele que crê e não pereça, mas tenha vida eterna. É graça, é de graça. Graça entre aspas. Graça por quê? Porque você não é escravo de obras da lei. De sábado, de festas, de dízimo, de sacrifícios, né? Você não é mais escravo das obras da lei. Você é escravo de Cristo, né? Então, é pela graça, a expiação de Cristo paga, o sangue de Cristo paga a culpa dos seus pecados. Se você se arrepende e você crê em Cristo, o sangue de Cristo te lava dos pecados. Amém? E você não precisa cumprir obras da lei. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, né? Quando diz aqui, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Paulo também vai dizer isso nas suas cartas, né? Então, toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. Simão, Pedro, né, relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios, né, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordaram as palavras dos profetas. Olha só como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. Tiago falando, né, repetindo uma palavra que se encontra em Amós, se eu não estiver enganado. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Amém? Isso está em Amós, capítulo 9. Tiago então repete isso. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Aí Tiago vai dizer o seguinte: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Né? O que Tiago está dizendo aqui para escrever cartas? Você vê aqui que é o momento da reunião dos apóstolos, dos discípulos, dos anciãos, de todos aqueles que creem, que fazem parte do corpo de Cristo ali naquele contexto. Estão fazendo uma reunião sobre se deve ou não guardar a lei, as obras da lei, cumprir as obras da lei na Nova Aliança. E olha o que Tiago vai dizer aqui: que se abstenham das contaminações dos ídolos. Por quê? Porque você vai ver em Êxodo 34, no verso 15 e 17, que a lei de Deus vai dizer que você não tenha que criar imagens de fundição, né, imagens de escultura, ídolos, né, que você não se contamine com esses imagens, esses ídolos pagãos, esses deuses pagãos das outras nações, né? Porque você vai ver em Êxodo 20 dizendo que só adorará somente ao Senhor, Criador dos céus e da terra, né? E daí vai dizer também o seguinte: se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição. Essa palavra aqui, prostituição, no grego é porneia, e a palavra porneia, ela engloba todas as relações sexuais ilícitas, amém? Seja homossexualismo, lesbianismo, o sexo antes do casamento, que é a fornicação, que você vai ver daqui a pouco ele repetindo que vai dizer fornicação, lesbianismo, homossexualismo,
enfim, sexo antes do matrimônio, sexo com animais, sexo entre pessoas da mesma família. Tudo isso é porneia, amém? Porneia, por isso que ele vai dizer: se abstenham das contaminações do ídolos, que eu falei o que é, da prostituição, porneia, das relações sexuais ilícitas, e do que é sufocado e do sangue. O que é isso aqui? Tem uma lei aqui em Levítico 17 que vai dizer que é abominação para o Senhor beber sangue, né? Que tinham povos que faziam isso, né? Lá no contexto, e até hoje também tem ainda situações que ainda acontece isso, né? Esses rituais aí. Então, qual é a carta de recomendação para os gentios na nova aliança? Tiago diz: se abstenham das contaminações dos ídolos, ou seja, adorará somente ao Senhor teu Deus, né, Criador dos céus e da terra, né, crer em Cristo, né, como seu mediador, como seu salvador, seu redentor, viver pelo evangelho, crer e viver o evangelho. Então você vai se afastar de toda imagem de escultura, idolatria, tudo que envolve esse paganismo, tá? Da prostituição, porné, que é todas as relações sexuais ilícitas, e do que é sufocado do sangue, ou seja, sufocado aqui eu creio que esteja falando de você comer carne de animais sufocados, né? Que onde não é tirado o sangue derramado, o sangue, mas o sangue fica retido ali. Eu creio que seja isso, né? Não comer carne de animal que não foi tirado o sangue fora, como fala lá na lei, derramar na terra o sangue, né? Creio que seja isso, tá? Se eu estiver errado, né, você possa me comentar aí. E do sangue, no caso de beber sangue, como fala na lei em Levítico 17. Amém? Então tá aqui a carta de recomendação para os gentios. Aí depois ele vai seguir no verso 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade que o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja. Aqui está a conclusão da reunião. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger varões, né, homens, dentre a igreja ali, e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte. Aí aqui vai estar escrito o que foi escrito na carta de recomendação para os gentios, para os irmãos que se converteram a Cristo. Amém? Não se esqueça que isso aqui é uma época de transição das alianças. E aí na carta vai estar escrito o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Eles estão saudando eles na carta. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós os perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento, ou seja, essas pessoas deram mandamento por si próprio, não pelos apóstolos. Pareceu-nos bem reunidos concordemente, uma reunião que eles fizeram, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Aí vai estar escrito o que Tiago disse na reunião, né, na carta. Na carta vai dizer: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. 2 pontos. Né? Quando diz não vos impor mais encargos algum, está falando das obras da lei, né? Senão estas coisas necessárias. 2 pontos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, né? Que é um sinônimo da prostituição ali, fornicação, porneia, né? Fornicação, relação sexual ilícita fora do matrimônio, adultério, relação sexual com parentes, né? Incesto, relação com animais, toda a imundícia, né? Relação sexual fora de casamento, enfim. Porneia, fornicação, beleza?
que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardares. Bem vos vá. Ponto. Aí, diz assim no verso 30, tendo-se eles, então, despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. Ok? Então, eles escreveram as cartas e entregaram aos gentios. E, quando leram, alegraram-se pela exortação, viu? Os gentios, então, ficaram alegres com a exortação, com a carta que receberam, né? Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras, e detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então nós temos um capítulo importantíssimo em Atos 15, quando é feita uma reunião entre os apóstolos, os discípulos, os anciãos na igreja, né? Se reuniram. A igreja é a reunião dos santos, né? Isso é a igreja. Então você vê que em Atos 15 houve uma reunião para chegar a um consenso se haveria ou não necessidade de cumprir as obras da lei. E vemos que não. Ok? Então, por isso que Paulo ele vai comparar lá em Gálatas 4 a primeira aliança como Agar, a escrava, e a segunda aliança como Sara, né? A mulher de Abraão. Por quê? Porque a escrava, ela tem que trabalhar, né? Mas a mulher, ela é livre, ela é noiva, ela reina, né? Noiva no sentido falando da igreja, né? Então você vê que a primeira aliança é como se representasse Agar, na alegoria que Paulo faz em Gálatas 4. Por quê? Porque Agar era escrava, era serva, né? Então você vê que na primeira aliança o povo era servo das obras da lei, era servo daquilo ali, não podia deixar de cumprir, eram fardos, né, comparado com a nova aliança, né? Mas era obrigado, porque a lei foi um aio a Cristo, né? Então foi necessário aquilo. Mas você vê que na nova aliança é uma aliança que Cristo o Espírito, onde o Espírito de Cristo está a liberdade, como a palavra diz, né? Então nós não temos mais a necessidade. Por quê? Porque Pedro vai dizer assim: mas cremos que seremos salvos pela graça. Não estamos mais na aliança da lei, é na graça. Deus entregou seu Filho para pagar o nosso pecado. Então se nós cremos, Cristo diz: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá, né? Nós estamos na aliança da graça. O sangue de Cristo nos expiou, fez expiação por nós, né? E através do Evangelho nós temos uma nova aliança e perfeita. Amém, irmãos? Então acho que fica bem claro aqui em Atos 15 a transição das alianças e como devemos proceder, né? Como gentios, como os cristãos, como convertidos ao Senhor Jesus Cristo na nova e perfeita aliança no sangue de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Se você não está vendo esse vídeo e não é inscrito, eu peço que você se inscreva para receber notificações dos estudos bíblicos. Se você é inscrito aí, peço que a sua ajuda para curtir o vídeo, para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. E peço que você compartilhe também nos grupos, né? Que você, enfim, compartilhe com seus familiares se for, né, interessante para você. E é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês com muita paz, muita sabedoria, muita saúde. E até o próximo vídeo.